Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a graça do bom Deus. Já tem alguns domingos que nós estamos estudando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o fato dele ser o melhor de todos os professores. Lembra que nós falamos sobre Jesus ensinar a uma grande multidão, aos seus discípulos, e ensinamentos esse que está na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Tudo está ali, consta ali, para que nós também possamos aprender. Eu, você, o papai, a mamãe, possamos aprender tudo o que ele ensinou de bom. E o que nós aprendemos na aula passada foi sobre oração, sobre o modelo de oração que Jesus ensinou. Lembra? A oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e lá nós temos um modelo de oração que Jesus ensinou. E nós fizemos essa oração domingo passado. Quem estava comigo na aulinha de domingo passado, vamos repeti-la, crianças? Esse é o modelo perfeito de oração que Jesus nos ensinou. Vamos repetir comigo? Vamos ver, acho que dá para vocês verem direitinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9 a 13. Muito bem, espero que tenha dado para vocês verem direitinho. E lembra que nós falamos sobre o fato de, nessa oração, Jesus ensinar 3 lições muito importantes. Quais são elas? Para quem orar, o que pedir e por que pedir? Então vamos relembrar? Para quem orar? Para Deus, somente a Deus, porque Ele é quem ouve as nossas orações. Para o que pedir? Pedir pelo pão de cada dia, o sustento de cada dia. Que mais? Pedir perdão pelos nossos pecados e que a gente possa perdoar. Aliás, que Deus possa nos perdoar assim como a gente perdoa. Essa mãozinha assim, ó, juntinha, é a gente pedindo perdão. E essas mãozinhas assim, ó, dando um oi, na verdade é a mãozinha de fazer as pazes. É eu perdoando aquele que me ofendeu, que me magoou. Porque se eu perdoar, Jesus também vai me perdoar, Deus vai me perdoar. Mas se eu não perdoo o meu amiguinho ou aquela pessoa que me deixou triste, então eu também não vou receber perdão. Porque para eu receber perdão, eu também tenho que aprender a perdoar para poder merecer o perdão de Deus. Então, gente, não posso esquecer isso, tá, crianças? Que a gente deve orar a Deus, que a gente deve pedir perdão pelos nossos pecados, mas que a gente deve saber que a gente também deve perdoar. Outra coisa que a gente deve pedir para não cair em tentação, não fazer o mal novamente. A gente deve se arrepender das coisas erradas e não praticar mais. Outra coisa que a gente deve pedir para que Deus nos livre do mal, que nos livre de todas as coisas ruins. E por que nós devemos pedir as coisas a Deus? Porque é para Ele que a gente deve orar. E por que é para Ele que a gente deve pedir? Porque de Deus é o reino dos céus. Porque dele é o poder. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. De Deus é todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Ele criou o mundo. Ele criou a mim, criou a você. A Ele pertence todas as coisas. Ele tem todo o poder e o controle de todas as coisas. Então, só Ele pode me ajudar. Agora, o que eu quero continuar falando com vocês hoje é o seguinte. Que Jesus também ensinou um lugar muito legal para se orar, para as pessoas se reunirem.
É a igreja. A igreja é um lugar muito, 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 muito gostoso de se reunir, dos irmãos estarem em comunhão, as crianças ou as pessoas adultas, de se reunirem, de orar, de adorarem a Deus. Mas será que é só na igreja que dá para orar? Será, crianças? Não. Sabe onde mais vocês podem orar? Vocês podem orar na escola. É, na escola. Porque às vezes você não fica chateado na escola com alguma coisa que algum amiguinho faz. Então ali você pode orar pedindo a Deus que te ajude a resolver esse problema com seu amiguinho. Ou às vezes você não está com dificuldade para fazer alguma tarefinha, uma prova. Você também pode orar pedindo a Deus para te ajudar naquela tarefinha, naquela prova. Então a escola também é um lugar para se orar. Outro lugar que dá para orar: no culto doméstico, junto com o papai, a mamãe ou com a vovó, com quem você estiver junto. Dá para você fazer também a sua oração no seu culto doméstico. Dá para você orar também no seu quarto, na hora de dormir ou quando você levanta. Dá para você orar também quando você está brincando junto com os seus coleguinhas, porque às vezes tem algum coleguinha que está dodói, doentinho e que não pode brincar naquela hora, e vocês podem orar pelo coleguinha que está doente. E crianças, existem vários tipos de orações. Você pode orar em voz alta, você pode orar baixinho, você pode orar só em pensamento. Você fecha os seus olhos e você pensa. Você pode ficar até com a boquinha fechada, porque às vezes tem muita gente perto e se você ficar falando, às vezes você vai ficar com vergonha, mas é só você fechar os olhos e pensar. Conversa com Deus em pensamento, porque Jesus, Deus, Ele sabe o que você pensa. Então Ele vai ouvir a sua oração mesmo em pensamento. Então a gente pode orar de todas as formas e em qualquer lugar. Então é muito importante, crianças, que você, eu, qualquer pessoa, sempre converse com Deus, sempre esteja em oração, porque a oração é uma forma da gente falar com o Senhor, é a melhor forma de conversarmos com o Papai do Céu. E se você conversa sempre com Ele, cada vez você vai se aproximando mais dele, Ele vai ficando mais próximo de você, quer dizer, Ele já está próximo, você quem vai se aproximando mais e se tornando mais amigo de Deus. E assim você vai tendo mais intimidade e vai ouvindo a voz dele. Ele vai cuidando de você cada vez mais. É muito importante que a gente se aproxime do nosso melhor amigo, do nosso Pai Celestial. E a melhor forma é a oração. Por isso que Jesus ensinou esse modelo de oração, que a gente deve orar a Deus, que a gente deve pedir o que a gente precisa, que a gente deve pedir perdão pelos nossos pecados, que a gente deve perdoar o nosso próximo e que a gente deve reconhecer que todo o poder, tudo pertence a Deus e que tudo quanto pedimos tem que ser em nome de Jesus, porque somente Ele pode nos atender e que Jesus é o caminho que nos une até Deus. E por falar em oração, então vamos orar. Nós fizemos no início a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Agora vamos fazer uma oração com as nossas próprias palavras, que também podemos orar assim. Tá? Então fecha os seus olhos. Eu vou orar, mas vou orar devagar. E você aí junto comigo vai repetindo também a oração. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor fala conosco. Obrigada, porque podemos orar, porque podemos falar com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos ouve. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos atende. Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajude a perdoar todas as pessoas que nos magoam. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade e a obedecer a Tua palavra.
muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. E abençoe as nossas famílias e nos proteja de todo mal. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, muito obrigada pela atenção de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada uma de vocês, a família de cada uma de vocês. Continue sempre firme na fé, orando, lendo a palavra de Deus. Separa sempre um momento para estar orando. E se Deus quiser, até o próximo domingo, crianças. Um grande beijo, tudo de bom. Tchau, tchau.